para falar de Krav Maga sem falar do IME, que é o criador, e não dá para falar do IME sem falar do Krav Maga. Então, eu vou fazer uma junção de como o Krav Maga nasceu a partir de uma ideia do criador do IME Lichtenfeld. O IME, ele, como eu falei lá atrás, ele nasceu em 1910 em Budapeste, né, no Império Austro-Húngaro. Criança ainda, ele se mudou para Bratislava. E lá ele fez boxe inglês, lá ele fez jiu-jitsu japonês, lá ele fez greco-romana, e lá ele fez também, além de lutas, ele fez balé circense, circo. E aí ele foi se tornando um atleta muito experiente e foi fisiculturista também. Ele já na fase adulta, mas ainda jovem, começou a estourar guerras, né, por conta do nazismo. Então ele entrou numa embarcação para fugir da Bratislava, para fugir daquela loucura que estava, sem saber para onde ia. E foi parar em Israel, né? Mas ele saiu de uma guerra e foi parar em outra. Quando ele chegou em Israel, já diante do nazismo pegando fogo, ele entrou para o exército. Ele conseguiu entrar para o exército. Em épocas de guerra, o exército aceita gente de tudo quanto é canto. Ele entrou para o exército e ele passou para os militares, para os colegas e oficiais acima dele e soldados abaixo dele, tudo que ele sabia, né, de lutas, estratégia de guerra, toda a vivência que ele tinha de combate e por aí vai, porque é importante dizer uma coisa. Antes dele fugir da Bratislava, ele se juntou a grupos justiceiros, né, na Bratislava e tentou, de alguma forma, ajudar as pessoas. Mas não dava mais, então ele precisou fugir. Mas nessa ele conseguiu uma experiência também de estratégia de guerra, digamos assim. E aí no exército em Israel ele passou tudo isso, né, para os companheiros dele. Mas quando ele se aposentou, aí ele resolveu realizar o grande sonho de vida dele, que era criar uma arte marcial. E aí ele resolveu presentear aquele povo de Israel, que era um povo sofrido na época, precisava de uma defesa. Então ele passou tudo que ele sabia para o papel, foi e criou o Krav Maga. Isso, em 1957, ele começou a criar. Terminou em 67. Ele também teve a ajuda do tio dele, que era médico, que deu para ele livros de anatomia humana, que ele se aprofundou nos estudos. Então ele criou uma arte marcial inspirada em várias outras. Ele juntou, né, conhecimentos que ele tinha de outras artes marciais. Ele pegou o conhecimento que ele adquiriu em anatomia humana, movimentação corporal do balé circense, juntou tudo e fez o Krav Maga. E em 77, ele formou o primeiro grupo de faixas pretas, os 10 primeiros faixas pretas do Krav Maga, que saíram pelo mundo com a missão de difundir o Krav Maga, e foi uma missão muito bem sucedida. E graças a Deus temos aí o Krav Maga hoje em dia espalhado pelo mundo. Tudo começou com um visionário, que foi o IME, e ele encontrou as pessoas certas, que confiaram na ideia dele, e tem aí o Krav Maga.